noite para você que prestigia nosso trabalho com sua audiência. Está no ar JS, com as notícias de Nova Serrana. Confira os destaques de hoje. Falta de iluminação em ruas e em trevos de acesso a bairros de Nova Serrana é problema abordado hoje no JS. Nova Serrana tem novo delegado de Polícia Civil. Governo Federal vai revisar benefícios da Previdência Social. Com mudanças, governo divulga calendário para pagamento do abono do PIS. As vagas de emprego do Cine. Noticiário policial. Esporte. União Serranense é campeã da Copa da Liga Divinópolis. E ainda, série de doenças de inverno continua no nosso jornal. Hoje você vai saber a diferença entre gripes e resfriados. Agora, no JS. Ruas sem iluminação podem gerar desconforto e insegurança para os moradores e também para quem passa por ali. Em trincheiras e trevos de acesso a bairros, a travessia pode significar um risco. Esses trechos urbanos com pouca ou nenhuma iluminação trazem riscos de acidentes ou assaltos para motoristas e pedestres. Mas de quem é a competência pela iluminação das ruas e na BR ou nos trevos? O JS foi atrás dessa informação para atender a um pedido do nosso telespectador. Confira na reportagem. Passar por trincheiras e trevos de acesso aos bairros tem se tornado um problema em Nova Serrana. Durante o dia, a travessia é tranquila. O problema é à noite. Esses trechos urbanos com pouca ou nenhuma iluminação trazem riscos de acidentes ou assaltos para motoristas e pedestres que passam por esses locais. É o caso do auxiliar de produção Rafael Barbosa de Melo. Para ir do trabalho até sua casa, ele passa, após as 18 horas, pela trincheira que dá acesso ao bairro Novo Horizonte. Nesse horário, o local encontra-se totalmente escuro. A única iluminação provém dos faróis dos carros que trafegam por ali. Fica meio perigoso a gente passar, não tem nenhuma iluminação. O que você acha? Se tivesse uma lâmpada ali, por exemplo, ajudaria? Ajudaria demais. Quais são os riscos que você acha que você pode enfrentar atravessando ali no escuro? De tudo, né, que a gente não sabe, quando a gente vai passando ali não sabe se vai ter algum elemento, ninguém sabe, né? A falta de iluminação não incomoda apenas quem passa por trincheiras e trevos de acesso. Nos bairros, esse problema também é comum. O operador de caixa Adenivaldo Ferreira da Silva, morador do bairro São José, afirma que precisou solicitar a instalação de um poste próximo à sua casa. Tem muitos lugares que precisa de ter energia e não tem, como nessa rua aqui subindo principalmente, só tem um poste na esquina. E esse daqui da esquina aqui da minha casa aqui, eu gastei 1 ano para conseguir ele. Foi você que pediu o poste? Foi, entre a prefeitura. Aí esse prefeitura mandava para o CEMIG, e no CEMIG mandava para a prefeitura. Aí no final a CEMIG falou, não, você vai ter que pagar o poste. Eu falei, não, eu quero luz para todos, eu não posso pagar o poste. Já vou pagar a taxa de iluminação pública e tal. Aí por um custo eu consegui ele. Aí foi 1 ano de luta. Desde o primeiro dia de 2015, as prefeituras passaram a ser responsáveis pela iluminação pública dos municípios. A decisão foi determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. De acordo com a assessoria de imprensa da CEMIG, a empresa acatou a determinação da ANEEL para deixar de ser responsável pelo serviço em todos os 774 municípios de sua área de concessão. Com isso, as solicitações de serviços relativas à iluminação pública devem ser feitas às prefeituras ou aos órgãos credenciados pelos municípios. Segundo o secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Maurício de Lacerda, a iluminação em trincheiras e trevos de acesso aos bairros é de responsabilidade da concessionária Triunfo Concebra, que faz a cobrança de pedágio na região. A iluminação de trincheiras e trecho de acesso aos bairros é responsabilidade da própria Triunfo, mas nós estamos já buscando junto a eles colocar nessa iluminação nesses locais que estão assim de difícil acesso. Entramos em contato já com a Triunfo e nós estamos aguardando o retorno deles para nós, provavelmente nós iremos executar essa obra de iluminação das trincheiras. Quanto à falta de iluminação nos bairros, o secretário orienta a população a entrar em contato com a prefeitura.
O consumidor deverá estar procurando o balcão, né, da prefeitura e fazendo requerimento de postes, caso não tenha. Caso tenha o poste sem a luminária, também deverá procurar o balcão da prefeitura e fazer o requerimento. É o balcão da arrecadação no primeiro andar da prefeitura. Agora, também no caso de uma lâmpada queimada ou de uma lâmpada que esteja intermitente, acendendo e apagando, ou mesmo uma lâmpada que está acesa durante o dia, ele poderá estar ligando para o 0800, 0900, 300 e fazendo o seu protocolo, que a empresa responsável tem 7 dias para fazer o reparo naquela luminária próxima à sua casa e demais outros. E também pode estar ligando também no telefone da prefeitura, no 3226-9035 e fazendo esse requerimento. Enquanto isso, a população continua sujeita aos riscos que estes trechos urbanos sem iluminação trazem. O Jornal Serranense está sempre atento às necessidades do cidadão. Se você tem algum problema em seu bairro, no qual possamos levar a reclamação à autoridade competente, fale conosco pelo e-mail jornalserranense@gmail.com. O JS volta já já com um giro de notícias. Um grande avanço na odontologia é o implante de dentadura fixa. São pinos de titânio que fixam os dentes tanto superior quanto inferior da boca. Com a dentadura fixa você recupera a segurança para falar, sorrir e se alimentar. Ligue para Heliodonto e agende sua visita. São mais de 20 anos de experiência em atendimento odontológico em várias especialidades. São milhares de implantes de dentadura fixa realizados. Heliodonto Bom Pastor, próximo à rodoviária, Divinópolis. Especialista em dentaduras fixas. O JS está de volta por aqui fazendo um giro pelas principais notícias de Nova Serrana. Nova Serrana conta com um novo delegado regional de Polícia Civil. João Henrique Furtado de Oliveira foi apresentado na terça-feira do dia 12 de junho e substitui o delegado Felipe Freitas, que agora assessora a Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária em Belo Horizonte. O governo federal anunciou 3 novas medidas para a Previdência Social, com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Os impactados serão aqueles que recebem aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, pois terão seus auxílios revistos. Para isso, mais de 100 mil perícias por mês serão feitas com o objetivo de revisar as condições destas pessoas e se continuam incapazes de trabalhar. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, não se trata do fim dos benefícios, mas apenas de uma revisão. Segundo dados do governo, o país concede hoje 3 milhões de aposentadorias por invalidez sem revisão há mais de 2 anos, que geram despesas mensais de mais de 3,5 bilhões de reais. Com mudanças, o governo divulga calendário para pagamento do abono do PIS. O abono salarial, também chamado de PIS, referente a 2015, começa a ser pago no dia 26 deste mês. O calendário completo foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e, de novo, começará num ano e terminará no outro. Neste mês, receberão os benefícios trabalhadores nascidos em julho e os pagamentos seguem até março de 2017, quando o governo vai depositar o dinheiro de quem nasceu em maio e junho. Antes, o abono do PIS era pago até o fim do ano, mas por conta da crise, em 2015 o governo já tinha decidido esticar o calendário. Receberá o abono trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo 5 anos, que em 2015 tenha sido registrado em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até 2 salários mínimos por mês. Até então, todos os beneficiados tinham direito a um salário mínimo, mas as regras mudaram. Agora, o salário completo só será pago a quem trabalhou os 12 meses do ano e quem trabalhou menos receberá apenas o valor proporcional. A capoeira é uma das mais importantes manifestações da cultura popular brasileira, fundada em nossas tradições culturais, sendo reconhecida e praticada mundialmente por um número incalculável de pessoas. A capoeira nasceu aqui no Brasil por descendentes de escravos, em ânsia de encontrar uma ferramenta para lutar para ter a tão sonhada liberdade. A capoeira tem relatos que ela
começou a aparecer alguns vestígios no século XVIII. Muitas pessoas alegam que o Zumbi dos Palmares era capoeirista, mas até hoje não tem documentos não, mas os primeiros vestígios da capoeira do século XVIII. E a capoeira é um dos esportes mais completos que existe no planeta, né? É reconhecido pela muitos cientistas. E é o segundo esporte mais praticado do planeta e contribui, né, para todos os benefícios físico, psíquico e social. É reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. E melhor ainda, é do Brasil, né? Falta nós, brasileiros, reconhecer, né, a importância desse esporte aqui no Brasil e valorizar cada vez mais. A capoeira, enquanto manifestação da tradição popular, tem se destacado como um importante referencial para compreender vários aspectos da nossa história, principalmente os ligados à luta pela emancipação do negro no Brasil escravocrata. O negro que desenvolveu a capoeira faz parte de todo o desenvolvimento do nosso país. Na capoeira, o aluno aprende a questão histórica, o porquê que o negro está aqui no Brasil, a forma que ele chegou aqui. Então essa formação cultural do Brasil, a capoeira contribui muito para esse entendimento. Então dentro da capoeira não é só apenas a questão técnica da capoeira, a questão de fazer a movimentação. Busca-se ensinar aos nossos alunos toda essa transformação do nosso país, que a capoeira também contribuiu muito também. A maioria dos capoeiristas passa a ser conhecida na comunidade mais pelos seus respectivos apelidos do que por seus próprios nomes. O costume do apelido surgiu na época em que a capoeira era ilegal. Mas a grande maioria dos capoeiristas tem apelido. E isso surgiu, né, por a necessidade de dificultar a captura dos negros, né, que fugia das senzalas na época. E mesmo após a abolição da escravatura, a capoeira foi proibida até 1953. E o apelido foi uma das formas que o negro encontrou de dificultar que se capturasse o negro que tinha fugido. Até mesmo os capoeiristas, os negros, não conheciam o colega por nome, conhecia por apelido. Aí onde que o capataz ia procurar o negro que tinha fugido, e procurava, por exemplo, por João, mas ninguém conhecia o João, conhecia era o Chocolate, ou era o Touro, e por aí vai. Então o apelido é para dificultar a captura do negro, tanto na época da escravidão quanto após a abolição, principalmente na capoeira. E virou tradição no mundo inteiro, é bem dizer, praticamente quase 100% dos capoeiristas têm apelido. E o apelido é justamente por esse motivo. Hoje, né, a perseguição que a cultura africana sofre é outra, né? Não de proibição, mas sim, né, de dificultar, né, a ascensão dessa cultura, principalmente aqui no Brasil. Ao som do berimbau, das palmas e de cânticos que contam em suas letras as histórias e sonhos de um povo, a capoeira traz dentre as suas características elementos da luta e da dança, que trazem inúmeros benefícios a seus praticantes. A capoeira traz todos os benefícios, principalmente sociais, né? A pessoa vai procurar diminuir a timidez, vai se relacionar melhor, porque através da musicalidade da capoeira, tanto a pessoa cantando quanto respondendo o coral, a pessoa vai diminuindo essa timidez. E a questão física contribui para a questão da força, da flexibilidade, da reação, ajuda muito no emagrecimento, desde que a pessoa, né, associe com a boa dieta, a pessoa também consegue emagrecer. E também para competições, que existem vários campeonatos de capoeira no Brasil e no mundo, até a nível, né, internacional tem campeonatos de capoeira. Então, os benefícios físicos da capoeira é geral, psíquico, físico e social. A capoeira pode ser vista como um esporte rico de cultura e de movimento corporal, diferenciada de outros métodos marciais pela presença do ritmo, dando a cada golpe e movimento uma beleza única, sempre em sincronia com o parceiro de jogo, destacando-se entre as modalidades desportivas por ser a única originalmente brasileira e fundamentada em nossas tradições culturais. A Roda dos Camaradas foi um projeto idealizado pelos membros da CAF com o objetivo de levar a capoeira para o público, né, sabendo que, em se tratando da cultura brasileira, não tem um reconhecimento esperado da nossa população neosserranense. Então o objetivo é fazer as tradicionais rodas de capoeira, que mais conhecido como roda de capoeira de rua. No entanto, estamos realizando na Praça do Romeu Duarte, todo mês, você vai ter a sexta
roda de capoeira dos camaradas e presente os capoeiristas da cidade, né, e da região, né, estão todos convidados, se quiser conhecer essa roda de capoeira dos camaradas. É uma roda de capoeira para a gente descontrair, trocar experiência e divertir. E o objetivo principal era mostrar para os espectadores o quanto que a capoeira, né, contribui para a formação social, devido a estar presente muitas crianças e todas as pessoas de vários os gêneros e idades também. Quem deseja praticar a capoeira, independente da idade, pode estar nos procurando, né, na rua, no endereço, Rua Joanita de Freitas, 484, bairro Romeu Duarte, de segunda a sábado, a partir das 5h30 da manhã até as 21h30. O ambiente fica lá aberto, esperando, né, os clientes a procurar a gente lá. E para as pessoas fazer parte das aulas, né, sociais, né, tem assistente social que vai estar analisando, né, toda a questão social da pessoa, ver se ela tem, vai atender os critérios para estar tendo esse benefício, né. Tem toda uma análise, um questionário para a pessoa estar respondendo para estar sendo beneficiada com as vagas sociais nas atividades que a gente oferece. Agora é hora das vagas de emprego disponibilizadas no Cine de Nova Serrana. No Cine de Nova Serrana tem vagas para faxineira, passador de cola lateral, pespontadeiras para máquinas de 1 e 2 agulhas, auxiliar administrativo com experiência em departamento financeiro, vaga para expedidor, auxiliar administrativo, vaga para pessoa com deficiência, vaga para balconista de padaria, ajudante de padeiro, conferente de corte, overloquista, supervisor de corte e supervisor de pesponto. O Cine de Nova Serrana fica na Rua Antônio Martins, 290 Centro. Mais informações pelo telefone 3225-8340. Daqui a pouco o JS está de volta com o Noticiário Policial. A Galáxia Calçados está sempre antenada no mundo da moda para calçar você com bom gosto e conforto. Calçados femininos e masculinos das melhores marcas com os melhores preços de Nova Serrana e região. É tanta variedade de modelos que é quase impossível decidir quais sapatos levar para casa. Galáxia Calçados, Rua São Geraldo, número 50, Nova Serrana. Telefone 3226-4039. Galáxia Calçados, 20 anos calçando você. Estamos de volta por aqui no JS, trazendo o Noticiário Policial, destacando as últimas notícias do mundo do crime. Duas mulheres morreram em um incêndio na noite de segunda-feira, dia 18, em uma casa na rua Agenor Lemos, no bairro Bela Vista, em Leandro Ferreira. O Corpo de Bombeiros de Nova Serrana foi acionado e conseguiu debelar as chamas. Contudo, as irmãs Maria do Carmo Lemos, de 62 anos, e Maria Geralda da Conceição Lemos de Carvalho, de 75 anos, morreram carbonizadas. As causas ainda são desconhecidas. Revolta e indignação com o caso de dois empresários de Nova Serrana que reagiram a um assalto e provocaram a morte de um assaltante levaram a população a se reunir na manhã de quinta-feira, dia 21, na porta da Delegacia de Polícia Civil. Após a morte do menor, numa tentativa de assalto a uma fábrica de calçados de Nova Serrana, os proprietários foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil por excesso de legítima defesa. Vários empresários do ramo calçadista se reúnem aqui em frente à delegacia, numa manifestação de solidariedade a esses proprietários. Os ânimos chegaram a se exaltar com a demora na liberação dos empresários e o pedido para que a população deixasse o local enquanto a polícia ouvia os envolvidos. Nós não vamos sair, não. Com a minha mãe, o carro, nós não vamos sair. Imagina os Perônia, não, gente? Indignada com tanta violência, com tanto roubo, com tanta insegurança, entendeu? Com tudo. E a gente fala, ninguém resolve nada. Não é possível que cada um de nós vamos ter que andar com uma escolta particular. É um absurdo isso. Eu me sinto que eu estou numa cidade sem lei, porque eles estão no comando. Empresário é assaltado em Nova Serrana de 2 em 2 horas. Meu carro foi levado 2 vezes já. Eu fui assaltada 3 vezes em 5 dias. E eu, assim, como outros também. Aí você vê o rapaz cansado, às 5h30 vem
vem roubar o que ele produziu, é muita injustiça. E cadê a nossa segurança? E se nós tivéssemos um velório dele agora, o que seria feito? Será que o bandido teria pego? Após o meio-dia, os dois empresários foram liberados sob os aplausos da população presente. Qualquer ação, né, nesse sentido, né, seria normal, né, o delegado querer apurar se houvesse excessos de legítima defesa, né? Anormal seria se isso não fosse apurado, né? Mas após as provas chegarem, né, todos os exames, né, os exames do médico, legista e tudo, foi constatado que não, né, que realmente foi uma ação de legítima defesa, puramente legítima defesa, que não houve esse excesso em momento algum foi comprovado, né? Então teve o trâmite normal. E o delegado deu despacho, né, pela liberação deles, imediata liberação deles. Então eles não têm que responder por mais nada? Responderão normal, sim, né? Provavelmente o auto de prisão em flagrante deve estar descendo quanto antes já para o fórum, né? E o Ministério Público deve estar denunciando eles pelo crime de homicídio. Ah, sim, então ainda prosseguem ainda as investigações do caso? Perfeitamente. Normal, o trâmite normal, né, em curso no fórum, mas a defesa toda, né, isso ficou claramente, né, objetivamente e subjetivamente comprovado, né, que é a legítima defesa, né? Ou eles agiam dessa forma, ou eles estariam perdendo a vida. De acordo com a Polícia Militar, o menor de 16 anos entrou na indústria de calçados armado com um revólver calibre 32 e anunciou o assalto. No bairro Jardim Padre Libério, ontem à noite, dia 20 de julho de 2016, um autor menor adentrou uma fábrica de calçados nesse bairro, fez as pessoas que estavam lá de reféns, né, subtraiu algumas coisas e o autor fez com que as vítimas o levassem até o cofre, né, pretendendo subtrair mais dinheiro. Só que nesse meio, enquanto ele subia a escada, as vítimas perceberam que ele distraiu e entraram em luta corporal com ele. O autor estava de posse de um revólver calibre 32, né? Durante a luta corporal, o autor ele caiu na escada junto com as vítimas e houve disparo de arma de fogo. Essa circunstância ainda não está esclarecida, deve ser esclarecida em sede de inquérito policial civil e fato é que o autor, o menor infrator, ele veio a óbito, né, com circunstância ainda não esclarecida. Havia também uma segunda pessoa que dava cobertura do lado de fora do estabelecimento, né. Com o decorrer dos fatos, ela evadiu, só que a equipe de GPMOR, de posse de algumas informações, logrou êxito em abordá-lo e prendê-lo, né. Era uma moto Yamaha Phaser Facto, de placa de Januário. Então bateu tudo certinho, o indivíduo foi preso e agora as circunstâncias, né, vão ser, como eu falei anteriormente, serão elucidadas em sede de inquérito policial civil e a gente também alerta as pessoas para que não reajam a esse tipo de assalto, né, porque é muito perigoso, né. Nesse caso aí foi o infrator que veio a óbito, né, mas é recomendado que as pessoas, as vítimas, né, não reajam a esse tipo de situação, a esse tipo de assalto, né? Então é um chamado para a população, Wilke, para que a gente preserve nossa integridade física. E o JS volta já, rapidinho, viu? Destacando os meninos do time União Serranense, que foram campeões da Liga Divinópolis. Não sai daí, é rápido. Nova Serrana conta com a melhor opção para você realizar as suas compras. Supermercado Oliveira, no bairro Santa Cruz. O Supermercado Oliveira tem tudo: gêneros alimentícios, açougue, hortifruti, produtos de higiene e até padaria. Para você empresário, fornecemos cesta básica pelo melhor preço. Teleentrega sem taxa. 32250226. Aceitamos todos os cartões de crédito. E temos ainda mesas, gelo e congelador para a sua festa. Rua Adventista 204, bairro Santa Cruz. A
A equipe de futebol União Serranense foi campeã na categoria 2003 da Copa Liga de Divinópolis. A competição, que contou com 14 equipes disputando a mesma categoria que a União, teve início após o Carnaval e se encerrou no último sábado, dia 2. O futebol faz parte da cultura brasileira e se tornar um jogador é o sonho de muitos meninos. Por isso, os pais colocam seus filhos em escolinhas de futebol, que é onde tudo começa. A União Serranense é uma dessas escolinhas e tem atingido bons resultados. Estamos aqui no campo do bairro Maria José do Amaral com o técnico da União Serranense, Fábio Lima, que vai falar um pouco para a gente sobre a recente conquista do time. Fábio, fala um pouco para a gente sobre a recente vitória de vocês na Copa da Liga Divinópolis. Bem, foi 2 jogos acirrados, né? Uma competição muito boa. Afinal, foram 2 jogos. Nós jogamos o primeiro jogo aqui em casa, ganhamos o primeiro jogo de 5-0. Porém, teve o jogo de volta lá e lá nós empatamos de 1-1, sagrando-se campeões. Mais alguma competição em vista já para esse ano? Sim, temos a IMF, temos 2 competições em Divinópolis e uma em Pará de Minas, onde vai agregar todos os atletas que nós temos hoje nas categorias de base da nossa equipe. Quando ocorrerão essas competições? A partir agora do próximo mês. Primeira quinzena nós temos 2 competições e na segunda quinzena do próximo mês nós temos mais 2 para estarmos disputando. Conta um pouco da história do União Serranense pra gente. A União Serranense é formado aí de atletas aí da cidade, né? Onde nós temos o apoio de muitos pais aí que estão no dia a dia conosco aqui. E representando a cidade, que é o mais importante, a gente está tentando fazer o melhor por todos aí. É um projeto novo que com certeza vai dar muito retorno no futuro. E a sua história dentro do esporte, Fábio? Faz um resumo pra gente aí, um breve resumo da sua história. Bem, eu comecei a jogar bola com 8 anos de idade, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Profissionalizei com 18 no Olaria, no Rio de Janeiro. E então joguei 10 anos profissional, 4 anos no Brasil, 6 anos fora do Brasil. E graças a Deus estou aí, sou formado em Educação Física, tenho um bom trabalho com essa garotada aí. E o futuro, a gente sempre prospera isso. Tirar essa criançada da rua aí e praticar o esporte, que é o mais importante. Com apenas 7 meses de existência, a União Serranense trabalha com categorias de base, com atletas de 5 até 17 anos. Hoje nós temos uma média aqui de 220 a 230 atletas. Falando que ninguém paga absolutamente nada, entendeu? É um projeto da prefeitura, onde está conosco aí constantemente, junto com os pais, tentando fazer o melhor possível e um trabalho bastante honesto. Quem quiser treinar na União Serranense, basta procurar o técnico Fábio Lima, no campo do bairro Maria José do Amaral, de segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas. Parabéns a todos os envolvidos no projeto União Serranense e principalmente aos atletas, viu? Que se esforçaram, treinaram e merecidamente se tornaram campeões. O JS volta já com mais uma reportagem da série Doenças de Inverno. A Zânia Modas está cheia de novidades para você. Lindas roupas femininas e masculinas para vestir toda a família. Zânia Modas, na Rua Geraldo Pinto do Amaral 829. Zânia Modas tem mais uma loja na Rua João Ferreira dos Santos 449. Também no Romeu Duarte, com belíssimos vestidos de festa para locação. Quer arrasar? Compre ou alugue seu vestido na Zânia Modas. 3226-4985 ou 99157-8705. Vamos falar de saúde? Continuamos nossa série especial sobre doenças de inverno. Desta vez nós vamos falar sobre gripes e resfriados. Embora tenham sintomas aparentemente semelhantes, a gripe e o resfriado são doenças bem diferentes. Veja só. Coriza, tosse, dor de cabeça, dor de garganta e espirros. Estes sintomas são bastante conhecidos, principalmente no inverno. Mas você sabe a diferença entre a gripe e o resfriado? Qual a diferença entre gripe e resfriado?
A nossa gripe, ela vem através de uma virose, é um vírus chamado influenza, ela vem, nos debilita, dá dor de cabeça, dá febre, dor no corpo, e são sintomas mais agressivos. O resfriado não, é uma irritação, é uma inflamação do sistema respiratório, geralmente não tem a conexão com a virose, e com isso os sintomas do resfriado é mais brando. É você ter tomado um ar mais frio à noite, ficar com uma rouquidão, que daí 2 dias saram, mas não desenvolve a sintomatologia toda da gripe, na sua intensidade. Como distinguir a diferença da rinite alérgica e da gripe? Olha, existe muita secreção do nariz. Quando você tem uma rinite, essa secreção, ela é ralinha, ela é transparente. Quando você está gripado, essa secreção já vem causada por bactéria. Então já é uma secreção mais amarelada, uma secreção mais endurecida, né? E outra coisa, gripe você pega de vez em quando. Quem tem rinite é uma coisa frequente, que está muito ligada ao seu aspecto de alergia. É uma pessoa, por exemplo, que tem uma alergia ao ar-condicionado. Ela entrar num banco, ela já fica com a rinite. Então, tem uma história frequente a rinite. A gripe não, a gripe ela vem com dor no corpo, diarreia, ela vem muito mais sintomas que simplesmente a rinite. Por que as crianças têm mais gripe do que os adultos? É aquela mesma história de ficar em ambientes fechados. O que acontece com as crianças? Elas vão para creches, ficam lá o dia todo, então elas são mais fáceis de contaminar do que as pessoas adultas, que trabalham, andam ao ar livre, né? Então, assim, as crianças têm esse fator de viver mais juntinhas umas das outras, e isso favorece com que as doenças viróticas se disseminem com mais frequência entre elas. Doutor, o que devo fazer quando estou com gripe ou resfriado? Nós temos que distinguir se isso é uma gripe ou se é uma virose, porque gripe não é boazinha não, gripe mata a gente. A Organização Mundial de Saúde tem um dado do Brasil que 16 milhões de pessoas ficam gripados todo ano, e desses 16 milhões, cerca de 3 mil vão falecer. Então, definir essa gripe e tratar adequadamente é muito importante. E outra coisa, se uma pessoa está debilitada, uma gripe pode virar pneumonia tranquilamente. Então, existe a porcentagem o seguinte: nem toda gripe é causada por vírus, mas a maioria das gripes, 90% das viroses, são causadas por vírus. E uns 10% são causados por bactérias, essas pneumonias. Então, não existe antibiótico para a virose, existe a prevenção. Você vai ficando meio gripado, você tomar muito líquido para hidratar bem o seu corpo, você tomar conta desses sintomas, por exemplo, estou com dor de cabeça, tomar remédios então sintomáticos, estou com dor no corpo, né? E, se necessário, na evolução dessa gripe, também fazer uso de antibióticos. Então, a orientação que se faz é que, se tem uma gripe aí que está te debilitando muito, vá no serviço médico, sim, que é importante definir se isso aí não está virando outra doença junto com a gripe no seu corpo. Doutor, eu gostaria de saber se a vitamina C realmente é eficaz contra gripes e resfriados. Olha, a vitamina C nos procede sim, nos protege contra a gripe e resfriado, ela aumenta a nossa resistência. Então, uma das prevenções que a gente faz nesse período de inverno é chupar laranjas que têm vitamina C, comer acerolas e até comprar a vitamina C em pastilhas para aumentar a nossa resistência contra a gripe. Assim finalizamos o JS de hoje, com matérias especiais feitas pensando em você. Quer sugerir reportagens pra gente? Envie um e-mail para jornalserranense@gmail.com. Até terça-feira por aqui na TVI. Uma boa noite de descanso. Nós esperamos por você. Fique com Deus e até mais.